Falar aqui do software 3D, a diferença do software 3D para o software 2D é que a gente não trabalha com os agentes simplesmente nas duas dimensões, a gente trabalha realmente nas três dimensões, como o nome sugere. Nossos robôs, a gente realmente tem que trabalhar na mecânica dele. A gente bota os algoritmos de movimentação dele, com caminhada e para ele se levantar. Essa é a diferença do 2D. Tá? A nossa equipe sempre vai aqui, e esse é o nosso roteiro. Tá? Então, na visão geral, ano passado a gente estava usando um código feito em Java, mas a gente fez a modificação para um código em C++. Totalmente feito pela gente. A gente usava um time base, já tinha várias coisas prontas e agora a gente tinha feito esse time. A gente usa técnicas bem semelhantes a do humanoide, vai ser apresentado daqui a pouco. E os algoritmos de estratégia são basicamente algoritmos que a gente pega no 2D, o pessoal falou aqui. Uma tomada de decisão de volume muito simples em relação ao 2D, porque a gente quer a limitação do movimento. Os movimentos não são tão precisos quanto o 2D. Aí nas premiações aqui, a gente foi em segundo lugar esse ano, segundo lugar ano passado, na CBS, acho que na verdade está 3 anos em segundo lugar. Top 12 na RoboCup e no outro ano a gente foi campeão. Tá? A gente quer tentar agora entrar no top 3 da RoboCup no próximo ano. Então, tem muito trabalho pela frente. Tá? Como é que está a estruturação do nosso código agora? Ele tem várias camadas. Tá? Cada camada é responsável por uma parte do código, por uma parte importante do código. Communication é a parte que recebe as mensagens do servidor. O servidor é como o do 2D. Ele recebe a visão do jogador, recebe as informações da junta do jogador e onde estão os outros jogadores. A gente recebe por essa communication, para essa camada percebe. O que ela faz? Ela transforma as mensagens do servidor em coisas mais concretas, como a posição do jogador. A gente trabalha como um vetor, uma posição no campo, não como simplesmente uma mensagem. Isso seria essa parte que percebe. A parte de modeling seria o que a gente vai fazer, o que a gente faz para dizer onde é que exatamente o jogador está. A gente não recebe a posição do jogador, a gente recebe as informações que o jogador está vendo. Aí daqui a gente passa para o que o jogador, onde é que ele está no campo, e a partir dessa posição e da posição dos outros jogadores, a gente faz o decision making. Decision making é o quê? É a parte do código que vai dizer o que o nosso robô tem que fazer no momento. Certo? A gente considera esse decision making, e esse decision making chama essa outra parte de behavior. Essa parte de behavior aqui é realmente isso que o robô vai fazer, se ele tem que ir para uma posição, ou se ele tem que seguir alguma linha. E a partir dessa behavior, ele vai retornar um request. O que é esse request? É uma forma de comunicação que a gente tem entre essa camada de mais alto nível, que é o decision making, com a camada de controle, que é para dar informações para o nosso robô o que ele tem que fazer. Certo? A partir disso, da camada de controle, ela vai transformar num nível mais concreto no servidor. A camada de controle diz o quê? Ela transforma, uma velocidade que o robô tem que estar no momento, ela transforma em posições das juntas que o robô tem que estar. Aí, a partir disso, ele passa essa mensagem para a camada action, que é o que transforma essas posições juntas em uma outra mensagem para o servidor. Que o servidor recebe para poder mover nosso robô. Certo? A partir disso, manda para a communication e a communication manda para o servidor. Então, aí, falando agora da parte de movimentos. A parte de movimentos é dividida em duas partes, que é a caminhada humanoide e movimentos keyframe. Movimentos keyframe são o quê? São movimentos pré-determinados do robô. São movimentos que, digamos, o movimento de levantar, a gente não tem um algoritmo preciso para fazer isso. Mas a gente faz de uma maneira que a gente determina as posições do robô no momento certo. Então, o que a gente faz? Falando aqui, como a gente tinha um time base, a gente já tinha alguns movimentos iniciais. Só que eles estavam para um outro formato de arquivo. Nós fizemos um convertor desses movimentos para a gente poder ler os arquivos no modo do nosso novo servidor, do nosso novo jogador. Certo? Aí aqui seria uma foto do nosso robô tentando se levantar a partir de um novo movimento. Já. E também teria a gente também está fazendo uma otimização do chute. Porque atualmente a gente está tendo alguns problemas porque a maioria dos times do mundo usam um chutão, basicamente. Eles conseguem chutar do meio do campo até o gol. Então a gente também está tentando fazer isso. É isso que a gente está tentando fazer com essa otimização do chute. Foi criado um framework de otimização, com algoritmos de otimização famosos. A gente está usando por enquanto o CMAS para otimizar o nosso chute. E a gente pegou um chute inicial baseado no ZNP.
que é exatamente o movimento, o chute gerado pelo algoritmo humano, do Marx. Tá. Aí a gente pegou esse chute gerado e a partir disso, o chute ele gera muitas posições para o nosso robô. Então fica muito difícil otimizar sobre esse espaço, porque tem muitas dimensões nesse espaço. Então a gente pegou e reduziu o número de movimentos que a gente pegou pelos MP de maneira heurística, de uma maneira que a gente continuasse, que a gente ainda tivesse um chute razoavelmente bom. E a partir disso, com essa redução dos estados, a gente conseguiu vai fazer uma otimização melhor das juntas no CMAS para minimizar a função de custo. Então, a gente usou a função de custo, que seria um exponencial com a distância que a bola vai para frente, com um exponencial negativo do quanto ela se afasta em Y, seria distância de lado, e o quanto ela consegue subir. A gente tem um chute alto, e a bola conseguir passar por cima dos outros jogadores. E se o robô cair, quando estiver chutando, ele recebe 1. Tá? A gente viu que esse problema, essa função, conseguiu gerar um mínimo local que fazia com que o robô chutasse o chão. Isso fazia ele cair muitas vezes, mesmo com esse ponto de ele não mesmo com esse 1 aqui. Então a gente vai tentar resolver esse problema dando outros valores para caso ele caia. Aí é fácil de... Como o Francisco falou no começo da apresentação, essa apresentação que eu vou falar agora de caminhada de humanoide, ela se aplica tanto ao 3D quanto no humanoide. É exatamente o mesmo algoritmo usado nos dois. Então, para começar, eu considero que o ciclo de caminhada ele é formado por essa sucessão dessas fases. Inicialmente, o robô começa numa fase chamada Double Support, que é quando ele está com os 2 pés no chão. Depois ele passa por uma fase Single Support, que ele está só com o pé no chão. E depois outra fase Double Support. Então, um ciclo de caminhada, ou seja, um passo, é essa sucessão dessas 3 fases. Então, o robô começar assim, dar um passo e terminar com 2 pés no chão. E eu também vou definir que o swing foot é o pé que foi retirado do solo e o support foot é o pé que está no solo durante o passo. Beleza. O meu algoritmo de caminhada ele se baseia nesse conceito de Zero Moment Point, que é o ZMP. Não dá tempo aqui de explicar o Zero Moment Point certinho. Então, para simplificar, eu vou só dizer que ele é, digamos, uma versão estendida do conceito de centro de massa para o caso dinâmico. Ou seja, é um centro de massa considerando que o robô está sofrendo acelerações. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: os MPs, se ele estiver dentro da área de suporte do pé, isso é uma condição suficiente para que o robô esteja estável. Então, pense no centro de massa e no caso estático. O caso estático é o robô parado. Se o robô está parado, o centro de massa dele está debaixo da área de suporte do pé, a área de suporte ou com um pé ou com 2 pés, é suficiente para ele não cair. Se o robô está em movimento, ele está dinâmico, esse mesmo conceito se aplica, só que com os MP. Então, por exemplo, se o robô está estático e o centro de massa dele sai debaixo do pé, ou seja, se eu boto meu peito para cá, meu centro de massa sai do pé e eu caio. A mesma coisa acontece com os MP. Se o robô está se movimentando e os MP saem debaixo da área de suporte do pé, isso pode fazer o robô cair. Então, minha caminhada se baseia nesse conceito, utiliza as equações que descrevem esse Zero Moment Point, e a partir disso é feito um algoritmo de caminhada para manter esse Zero Moment Point sempre debaixo da área de suporte do pé. Fazendo isso, a gente tem garantia que o robô não caia. Tá. E aí, se a gente for pensar na dinâmica de um robô humanoide, é uma dinâmica muito complexa. Porque o robô humanoide é formado por vários corpos rígidos, e esses vários corpos rígidos estão conectados por juntas. Então, isso vai dar uma dinâmica com vários estados, e resolver essa dinâmica seria muito complexo. Se você traduzir as equações que descrevem um humanoide, você vai olhar para essas equações e não vai saber fazer nada com elas. Porque vai olhar para essas equações e não vai saber fazer nada com elas. Porque vai ser uma equação muito grande, você não vai saber como tratar simplesmente. Então, no meu caso, eu utilizo esse modelo simplificado, que é chamado de modelo de pêndulo invertido, que é desse autor chamado Kajita. E esse modelo, ele assume que toda a dinâmica complexa de um robô humanoide ela pode ser simplificada por simplesmente um pêndulo invertido, em que a base da haste do pêndulo esteja nesses MP que eu falei, e a parte onde tem a massa concentrada do pêndulo esteja no centro de massa do robô. Então, assumindo esse modelo extremamente simples, que na prática ele funciona muito bem, as equações diferenciais que descrevem o robô humanoide se resumem a essas equações diferenciais aqui, o que dá um modelo desacoplado, ou seja, a coordenada x ela é totalmente desacoplada da coordenada y, isso facilita muito a resolução da equação diferencial, e ao mesmo tempo é um sistema linear, é uma dinâmica linear e de segunda ordem.
Isso é uma dinâmica razoavelmente fácil de se resolver. E aí, baseando nessas equações diferenciais, eu consigo modelar o robô e, a partir disso, consigo fazer um controlador para o robô, para poder fazer ele caminhar. Tá, aí, para eu considerar a minha caminhada, primeiramente, eu imagino como que alguém vai controlar ela. Então, a minha ideia é fazer o robô, através da caminhada dele, parecer como se fosse um carrinho unidirecional. Ou seja, é um carrinho que eu consigo comandar uma velocidade para frente, aquele Vx ali, consigo comandar uma velocidade para o lado e uma velocidade girando o corpo. Só que isso simultaneamente. Ou seja, eu posso combinar a velocidade para frente e para o lado, fazendo o robô andar em diagonal. Também posso comandar uma velocidade para frente, girando o corpo, que é para ele fazer uma curva. E assim sucessivamente. Então, tendo um carrinho unidirecional, eu meio que caio no caso do Soccer 2D. Né? Tipo, eu consigo fazer agora minha inteligência artificial pensar que o meu robô humanoide ele é simplesmente um carrinho. Isso torna muito mais fácil eu fazer estratégia depois. Então, para a minha caminhada, o que eu vou considerar como comando é um vetor que vai ter uma velocidade para frente, uma velocidade para o lado e uma velocidade girando o corpo. Beleza. A partir disso, eu vou dar agora uma visão geral de como funciona o algoritmo de caminhada. Dado esse comando de velocidade omnidirecional, primeiramente, eu faço o robô decidir aonde ele vai colocar o pé e o torso dele, o peito dele, ao final do passo. Então, inicialmente, o robô está aqui, vai dar um passo, eu comando uma certa velocidade para ele. Aí ele pensa, eu vou tirar o meu pé do chão e para eu poder andar em diagonal, eu tenho que tirar meu pé e colocar aqui. Então, primeiro ele escolhe onde vai colocar o pé e à medida que ele coloca o pé, ele também tem que mexer o torso dele. Né? Então, ele também decide aonde que ele vai colocar o torso dele no final do passo. Beleza, só que um robô humanoide ele tem uma dinâmica extremamente complexa, então não é tão simples assim. Não é só tirar o pé de qualquer forma arbitrária e colocar em outro lugar que tudo dá certo. Se você fizer isso, provavelmente seu robô vai cair. Então, tem uma outra parte, que é essa parte aqui, que é um gerador de centro de massa, que gera uma trajetória para o centro de massa do robô, de modo que ele não caia, de modo a satisfazer aquilo que eu falei do ZMP. E também tem uma outra parte, que naquela minha dinâmica de pêndulo invertido, eu não levo em consideração como que funciona, como que o pé dele afeta o modelo. Então, eu tenho outra parte aqui embaixo, que vai decidir qual é a trajetória do swing foot. Swing foot é o pé que é retirado do solo. Então, definindo essas duas coisas, depois eu calculo onde eu vou colocar o meu pé em cada passo, de cada instante de amostragem, ou seja, eu decidi onde o robô vai colocar o pé, só que agora eu tenho que definir, para chegar lá, onde o robô vai deixar o pé dele em cada instante de tempo. Então, daqui até lá, tem vários instantes de tempo em que ele vai ter que decidir onde ele vai colocar o pé, em cada situação. E aí quem decide é esse módulo aqui, só que na prática, o que eu comando para o robô não é a posição do pé e a posição do torso. Isso é uma coisa mais alto nível ainda. O que eu comando para o robô na prática é as posições que as juntas dele têm que ficar. Ou seja, é colocar a junta do braço a 30 graus. Então, no final, depois de ter decidido onde eu vou colocar os pés em relação ao torso do robô, eu tenho esse último módulo que ele calcula um problema que a gente chama de cinemática inversa. O problema de cinemática inversa é decidir onde colocar o pé, quais tem que ser os ângulos das juntas para o pé ficar na posição que eu quero. Então, finalmente, calculada a cinemática inversa, eu tenho as posições de todas as juntas do robô, e aí, dado isso, eu simplesmente comando essas posições de juntas para o robô. No caso do Soccer 3D, vai ser mandar vários comandos para o servidor, dizendo para o servidor onde o robô tem que colocar cada uma das juntas dele. Beleza. Sei que são vários passos, mas é isso aí, realmente é bem complicado. Agora eu vou explicar cada um desses passos com um pouco mais de detalhe. Então, primeiramente, para poder definir onde eu vou colocar o pé e a posição do torso, que é aquele primeiro módulo que eu falei, eu uso uma série de heurísticas. Ou seja, eu decido, o robô tem que andar em diagonal, então o pé dele tem que andar tanto em diagonal. E eu coloco lá inicialmente. Só que isso pode passar algumas restrições cinemáticas do robô. Por exemplo, pode querer fazer uma perna passar por dentro da outra. Isso é totalmente impossível, né? Isso é fisicamente impossível. Aí, para evitar esse tipo de situação, eu também limito o quanto ele consegue mexer o pé nesse módulo. Beleza, isso é feito com base em uma série de heurísticas. É um monte de regras lá e fiel-se na mão. Depois disso, eu defino aquilo que eu falei de trajetória do centro de massa. Como eu falei, o importante para o robô não cair é aquele tal daqueles MP. Então, inicialmente, eu prescrevo como eu quero que a trajetória dos MP seja. Eu prescrevo que ela seja um poligonal sempre dentro da área de suporte dos pés. Perceba que, no caso que o robô está com os dois pés no chão, ele está em dobro suporte, a área de suporte dos pés seria tudo isso. Então, para ele não cair, eu posso mover os MP totalmente dentro dessa área. Então, o que eu faço? Eu mantenho o robô inicialmente em dobro suporte,
pego os MP que começa aqui no meio do peito, né? Começa no lugar do centro de massa inicial, movo ele até a posição aqui do pé. Na hora que ele está aqui, ele está dentro da área de suporte desse pé aqui sozinho. Aí eu posso tirar esse pé aqui do chão, como os MP vai estar aqui dentro dessa nova área de suporte, ele não vai cair. Aí eu mantenho os MP aqui nesse ponto, até ele finalmente mover esse pé até aqui. Quando ele mover esse pé até aqui, eu vou estar com esses dois pés no chão, então eu vou estar com essa área de suporte. Agora eu posso mover os MP para cá, que é o centro do próximo torso dele. E é só seguir essa sequência aqui indefinidamente que você consegue fazer o robô sem cair. Você consegue fazer ele andar sem cair. E aí, para poder calcular qual tem que ser a trajetória do centro de massa para os MP seguir exatamente isso aqui que eu quero, eu uso aquela equação diferencial. Então, essa equação diferencial me dá os MP em função da trajetória do centro de massa. Aqui tem a posição do centro de massa e a aceleração do centro de massa. Então, dado isso, eu pego aquela trajetória para os MP que eu quero e também eu defino que a trajetória do centro de massa ela tem que ser contínua, né? O centro de massa ele tem que estar cravando com o centro de massa no começo do planejamento do passo e tem que estar cravando com o centro de massa no final do passo. Então, isso vai me dar um problema de valor de contorno, uma equação diferencial para o problema de valor de contorno, com condições no começo e no final do passo. Aí eu resolvo esse problema de valor de contorno, com a solução dessa equação diferencial, eu tenho qualquer trajetória que o centro de massa tem que seguir. Faço o robô seguir essa trajetória do centro de massa, e aí fica faltando outras dimensões que não são definidas só com isso. Como eu falei, o modelo de peso invertido só considera coordenadas x e y. Então a coordenada psíquica, o robô girando o corpo, não está sendo considerado no modelo de peso invertido. Para isso eu uso simplesmente interpolação, usando essa função aqui de interpolação. Isso aqui é como a trajetória em psi varia com o tempo. Isso aqui é um tempo normalizado. E também para o pé, eu também utilizo interpolação. Essa aqui seria a interpolação para o caso do robô levantando o pé do chão. Essa é uma outra função de interpolação que eu uso. Beleza, depois de estar tudo isso calculado, finalmente tem que fazer a cinemática inversa. Aí, como eu falei, dados os passos anteriores, as posições dos pés já estão definidas. Tipo, o robô, num certo instante de tempo, já vai dizer: vou colocar o meu pé de swing aqui e meu pé de suporte aqui. Aí eu faço os pés serem sempre paralelos ao solo. Isso é para poder tirar alguns graus de liberdade que ainda ficam faltando, que ainda ficam em aberto. Com isso, eu calculo quais são as posições da junta das pernas para obter as posições dos pés. Isso é aquela tal da cinemática inversa. E uma coisa importante é que a cinemática inversa, dependendo do robô, pode dar um problema muito complexo, muito caro computacionalmente. No nosso caso, a estrutura do Now é razoavelmente complicada, que é o robô que é usado no 3D. Ela tem algumas juntas que são meio estranhas e meio ruins de tratar na cinemática inversa, mas felizmente, usando apenas geometria e algumas matrizes de transformação, né, principalmente matrizes de rotação, eu consegui fazer uma solução analítica para essa cinemática inversa. E como é uma solução analítica, o custo computacional é muito baixo. Eu não preciso de nenhum algoritmo interativo para poder resolver a cinemática inversa. Tranquilo. Dado todo esse algoritmo de caminhada, ele funciona, faz o robô andar. Eu também aproveitei essa ideia de resolver a equação diferencial dos MP para manter o equilíbrio do robô para poder fazer um chute. Então, na verdade, chutar é muito parecido com caminhar, só que sem um robô dar o passo para frente, né? Chutar é fazer o robô caminhar simplesmente erguendo o pé e colocando no chão de novo. Foi ainda razoavelmente mais fácil. E aí eu simplesmente fiz um chute, que é definido por uma máquina de estados. O robô começa inicialmente nessa posição aqui. Depois, para ele poder não levantar o pé e simplesmente cair para o lado, ele joga o centro de massa dele para o pé que vai ficar no chão, que é esse passo aqui. Então, se o robô começa aqui, ele joga o centro de massa dele para cá. E aí o centro de massa dele fica, a projeção do centro de massa fica exatamente no pé que vai ficar no chão. Com isso, ele pode tirar o pé sem cair. E seria esse outro passo aqui. Ele tira o pé já movendo para trás, depois ele joga o pé para frente, e aí, jogando o pé para frente, ele volta o pé para o chão e volta o centro de massa para a posição inicial. E enquanto o robô está com o pé fora do chão, eu uso a solução da equação diferencial dos MP para ele manter o equilíbrio dele. Eu resolvo a mesma equação diferencial e uso a solução dela para fazer o centro de massa manter ele equilibrado. Tá. Uma outra coisa que eu fiz também é resolver o problema de localização. Por incrível que pareça, o robô saber onde que ele está é um problema muito difícil. No caso do 3D em específico, é mais difícil do que em alguns outros, como vocês vão ver depois do VSS. No caso do 3D, o robô, o simulador simula ele como ele tem uma câmera e todas as informações que ele tem sobre o mundo são locais. Ou seja, ele só tem informação do que ele está vendo localmente. E aí, a partir dessas informações locais,
o robô tem que estimar qual que é a posição global dele no campo. Isso vai ser muito importante para a inteligência artificial depois. Então, o que eu uso para poder achar a posição dele no campo é o fato de ele saber que certas coisas têm uma posição muito bem conhecida. Por exemplo, as bandeiras, no campo do 3D, tem umas bandeiras em cada canto do campo. Então, tem uma bandeira aqui, tem outra bandeira aqui, outra bandeira aqui e outra bandeira aqui. E o robô sabe diferenciar entre elas. Quando ele vê uma certa bandeira, por exemplo, a bandeira F1L. Quando ele vê a bandeira F1L, ele sabe que é F1L. Então, dado que ele vê a bandeira F1L, ele tem alguma noção de onde ele está. Beleza? E aí, e também, além das bandeiras, tem as traves. Né? Quando ele vê as traves também, ele sabe exatamente que trave é aquela. E aí, fundindo a informação das várias bandeiras, das várias traves que ele vê com o tempo, ele consegue se localizar bem. Tem um fator agravante a mais, que tudo que o robô vê tem ruído. Né? Tudo que o robô vê não é perfeito. Ele vê uma bandeira, só que ele não vê exatamente onde ela está. Ele vê a bandeira com ruído. Tipo, se ele olha a bandeira assim, na verdade ele vê um pouquinho errado para o lado, para o outro. Então, isso é um problema comum em robótica. Os sensores no mundo real eles são ruidosos e é assim mesmo. Então, para poder resolver esse problema, a gente tem que usar alguma técnica probabilística que vai fundir essas informações com o tempo para poder realmente o robô achar uma boa estimativa de onde ele está. Ele não considerar só a informação no instante atual, porque essa informação é ruidosa. Para fazer essa coisa que eu falei de fundir as informações, eu usei uma solução muito conhecida, que é uma técnica chamada filtro de partículas. Essa técnica filtro de partículas, quem conhece, é uma técnica bem conhecida para resolver esse problema no mundo de robótica. E eu também utilizei um filtro de partículas com um passo que se chama de passo de reamostragem. É um passo que melhora a qualidade do filtro de partículas. E aí esse filtro ele funde as informações dos sensores do modelo odométrico do robô. O modelo odométrico do robô é o quanto o robô acha que andou em cada instante. Então, se eu estou mandando o robô andar para frente com 1 metro por segundo, passou 1 segundo, ele acha que andou 1 metro. É basicamente isso. Aí eu fundo essas duas informações, o que ele está vendo com esse modelo odométrico, considerando os modelos estocásticos dessa informação. Considerando que o robô ele quer andar 1 metro para frente, mas na verdade ele não anda 1 metro. Ele anda 1 metro mais um desvio padrão. E aí, fundindo tudo isso, a observação que eu considero são aqueles objetos que eu falei, que são detectados pela visão, que são as bandeiras e as traves. E o modelo odométrico é o modelo do quanto eu tiro da caminhada. Tipo, a caminhada sou eu que faço, então eu sei o quanto a caminhada anda que o torso andou de um passo para o outro. Então, eu estou fazendo o robô se mover aqui, eu sei o tanto que de um instante de tempo para o outro, o robô acha que moveu o peito dele. E aí, usando essa informação, eu jogo também no filtro de partícula. Beleza. Tá, tem outra coisa também que eu fiz, que no servidor do 3D, o servidor tem uma identificador transportando seus agentes. Quando acontece algumas coisas estranhas, como por exemplo, os robôs estão lá no meio da porrada, aí tem um monte de robô junto assim em cima da bola, que isso acontece o tempo inteiro. Tem uma hora que o servidor decide, não, tem 5 robôs juntos ali, deve ter alguma coisa muito errada acontecendo. Aí o que o servidor faz é pegar um daqueles agentes para transportar para algum lugar aleatório, para poder o jogo começar a acontecer de novo. E aí, quando isso acontece, isso é muito ruim para o meu algoritmo de localização, porque ele utiliza a estimativa de onde o robô acha que está atualmente para continuar melhorando essa estimativa. Então, se o robô é transportado imediatamente, por exemplo, o robô está aqui e ele está vendo uma bandeira ali. Aí ele acha que está numa certa posição, porque ele está vendo uma bandeira aqui e outra bandeira aqui. Só que do nada ele está transportado para cá. Ele ainda vai demorar um tempo achando que está lá, enquanto na verdade ele já está aqui. Então, eu tento detectar quando isso acontece. Isso é um problema bem conhecido em robótica também, que é chamado Kidnapped Robot Problem. É o robô que foi sequestrado. E aí, para resolver isso, eu utilizo um algoritmo que ele tenta determinar quando isso acontece. Ele tenta determinar quando que as suas observações estão muito pobres em relação ao que você conhecia, quanto que suas observações cravam com a sua estimativa. Tipo, ele mantém duas estimativas. A estimativa de quanto, para esse problema, em média, as observações deveriam cravar com sua estimativa e o quanto que, no curto prazo de tempo, as suas observações cravaram com sua estimativa. Aí, quando, no curto prazo de tempo, as suas observações parecem muito erradas em relação ao que você estava acostumado, ao tanto que suas observações cravavam com sua estimativa, aí você tenta resetar o filtro. E para resetar isso, eu usei um algoritmo baseado num paper da Manuela Veloso, que é uma pessoa bem famosa também nesse mundo de RoboCup, em que ele utiliza a posição de 2 landmarks para poder resetar o filtro. Então, dado 2 landmarks, 2 landmarks vão ser essas bandeiras ou essas traves aqui. Dado que ele está vendo 2 dessas bandeiras, por exemplo,
ele sabe a distância para as bandeiras, então, a partir da distância para as bandeiras, você pode traçar 2 círculos. O robô provavelmente vai estar na interseção desses 2 círculos, certo? Então, tipo, o robô vai estar aqui ou vai estar aqui. Só que, dada a forma como é as bandeiras, você olhar aqui, ó, tipo, uma bandeira vai estar aqui, vai dar um círculo, e a outra bandeira vai ser essa aqui, vai dar outro círculo. Perceba que uma das interseções do círculo vai dar dentro do campo, a outra vai dar fora do campo. Então, descarta que fica fora do campo, porque não faz sentido, e pega só que fica dentro do campo, e aí, com base nisso, eu reseto a posição do robô. Tranquilo? Tá, outro problema também, que é bem conhecido, é que filtro de partículas, geralmente, ele é computacionalmente custoso. Sempre que você fala que vai implementar filtro de partículas, alguém te fala que é impossível fazer isso rodar no computador. No meu caso, eu tomei muita preocupação com a implementação, tentei fazer uma implementação bem otimizada em C++. Para o algoritmo de reamostragem, que é um algoritmo conhecido por ser complexo computacionalmente, eu usei um algoritmo que é o ODN. Se você fizer a implementação burra, mais simples, você vai dar um algoritmo ODN ao quadrado, fica bem ruim. Mas tem uma implementação que é bem conhecida na literatura, que é o ODN, eu usei ela. E eu também tomei muito cuidado com a implementação, né, para não ficar alocando e desalocando memórias desnecessariamente. Tentei fazer uma implementação bem otimizada. Com isso, o filtro está demorando cerca de meio milissegundo para rodar, para cada agente, que é um tempo muito baixo. A gente tem 20 milissegundos para cada agente, então está muito longe ainda do limite de tempo. Isso em um notebook que é Core 5, que é o meu notebook pessoal. Na competição, eles rodam 3 agentes cada, num supercomputador lá, que é um Core 7 super poderoso. Então, vai ficar muito tranquilo. Isso eu usei 400 partículas, que é uma quantidade considerável. Eu estou tendo uma estimativa muito boa do filtro, com um custo computacional relativamente baixo. De localização é isso, agora eu vou passar para o pessoal da estratégia.